Amados irmãos e irmãs, que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês nesta manhã abençoada. Hoje, quero compartilhar com vocês uma história que toca profundamente o coração de quem já viveu o suficiente para entender que algumas bênçãos só vêm através da perseverança. É a história de Isaac, um homem que nos ensina que a oração não é apenas palavras ao vento, mas um clamor que move o coração de Deus. Antes de começarmos nossa jornada através desta mensagem, vamos nos colocar diante do Senhor com a oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso, o Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe respondeu a oração, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Gênesis 25:21. Meus queridos, quantos de vocês já se encontraram diante de uma situação que parecia sem saída? Quantos já olharam para algo em suas vidas e pensaram, isso nunca vai mudar? Hoje quero falar com vocês sobre um homem que conhecia bem essa sensação. Seu nome era Isaac, e sua história nos ensina que o amor verdadeiro se expressa através da oração. Isaac era filho da promessa. Seu pai Abraão havia esperado 100 anos para vê-lo nascer. Mas agora, aos 40 anos, Isaac se casou com uma mulher linda chamada Rebeca. Ela era tudo o que um homem poderia desejar, inteligente, bondosa, trabalhadora. Mas havia um problema que ensombrava a felicidade do casal: Rebeca não podia ter filhos. Era estéril, como dizemos na linguagem bíblica. Naquela época, não ter filhos era considerado uma grande tristeza, quase uma maldição. As pessoas sussurravam, olhavam com pena, faziam comentários. Imagine vocês, que já viveram o suficiente para saber como as palavras das pessoas podem ferir, como deve ter sido doloroso para Rebeca. E para Isaac, que amava sua esposa, ver a tristeza nos olhos dela deve ter partido o coração. Mas aqui está a primeira lição que Isaac nos ensina: quando amamos alguém de verdade, não ficamos apenas lamentando o problema. Não ficamos só reclamando da situação. Isaac fez algo muito mais poderoso: ele orou. A Bíblia diz que o Isaac orou ao Senhor por sua mulher. Vejam que bonito, ele não orou por si mesmo, não orou para ter filhos para carregar seu nome. Ele orou por ela, por amor a ela. Isso me lembra as palavras do Salmo 55:22, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Isaac entregou a situação de sua esposa nas mãos de Deus. Ele entendeu que algumas batalhas não se vencem com força humana, mas com oração. Algumas portas não se abrem com chaves terrenas, mas com as chaves da fé. Quantos de vocês têm alguém por quem se preocupam? Um filho que se afastou da igreja? Um neto que anda por caminhos perigosos? Um cônjuge que está doente? Um amigo que perdeu a esperança? Isaac nos ensina que o amor verdadeiro se ajoelha e ora. O amor verdadeiro não fica só dando conselhos ou tentando resolver tudo sozinho. O amor verdadeiro busca o poder que vem do alto. A oração de Isaac não foi uma oração desesperada, cheia de lágrimas de desespero. Foi uma oração de amor, de esperança, de fé. Ele sabia a quem estava se dirigindo. Ele conhecia o Deus de seu pai Abraão, o Deus que havia prometido fazer de sua família uma grande nação. E se Deus havia prometido isso, como poderia a promessa se cumprir se eles não tivessem filhos? Aqui está outra lição preciosa: quando oramos, não oramos para um Deus distante que mal nos conhece. Oramos para o Pai que nos ama, que tem planos para nossa vida, que vê nosso coração. Como está escrito em Jeremias 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Meus irmãos de cabelos grisalhos, vocês que já passaram por tantas lutas, já viram tantas tempestades, deixem-me dizer uma coisa: cada oração que vocês fizeram, cada lágrima que derramaram aos pés do Senhor, tudo isso chegou aos ouvidos dele.
O salmista Davi disse no Salmo 56:8: Nos meus passos tu tens contado, põe as minhas lágrimas no teu odre, ou não estão elas no teu livro? A oração de Isaque nos ensina também sobre prioridades. Ele podia ter buscado outras soluções. Naquela época, era comum um homem tomar uma segunda esposa se a primeira não desse filhos. Mas Isaque não fez isso. Ele amava Rebeca e queria que o milagre acontecesse na vida dela, com ela, através dela. Ele não buscou um caminho mais fácil, ou buscou o caminho de Deus. Isso nos lembra a sabedoria de Provérbios 3:5-6: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Isaque confiou no Senhor de todo o coração. Ele reconheceu que Deus tinha uma resposta melhor do que qualquer solução humana. E o que aconteceu? A Bíblia diz de forma simples e poderosa: o Senhor lhe respondeu à oração. Deus ouviu. Deus viu. Deus agiu. Rebeca concebeu. O que parecia impossível se tornou realidade. O que estava morto ganhou vida. O que estava seco floresceu. Queridos amigos, talvez vocês estejam orando por algo há muito tempo. Talvez estejam cansados de pedir, cansados de esperar. Mas a história de Isaque nos lembra que Deus ouve cada oração feita com amor. Cada palavra sussurrada no silêncio da madrugada, cada súplica feita com o coração partido, cada pedido feito com fé, tudo chega ao trono de Deus. Como disse Jesus em João 14:13-14: De tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. A oração não é um ritual vazio. É uma conversa real com um Deus real que tem poder real para mudar situações reais. A oração de Isaque nasceu do amor, foi alimentada pela fé e foi respondida pelo poder de Deus. E a mesma promessa que se cumpriu na vida dele está disponível para vocês hoje. O Deus que ouviu Isaque é o mesmo que ouve vocês. O Deus que respondeu à oração dele é o mesmo que pode responder às orações de vocês. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão, e não se cansarão, caminharão, e não se fatigarão. Isaías 42:31. Meus queridos irmãos, agora quero compartilhar com vocês algo que talvez seja a parte mais difícil da história de Isaque, mas também a mais importante para nós que já caminhamos alguns anos nesta vida. Isaque se casou com Rebeca quando tinha 40 anos. Mas vocês sabem quando nasceram seus filhos? Apenas quando Isaque tinha 60 anos. Isso significa que ele orou por 20 anos antes de ver a resposta de Deus. 20 anos. Deixem isso penetrar em seus corações. 20 anos de oração. 20 anos de fé. 20 anos de esperança. Para vocês que têm 60, 70, 80 anos ou mais, vocês sabem que 20 anos não é pouco tempo. É quase uma geração inteira. É tempo suficiente para uma pessoa jovem se tornar adulta. É tempo suficiente para ver muitas mudanças no mundo. Mas Isaque não desistiu. Ele não parou de orar no segundo ano, nem no quinto, nem no 10º. Ele continuou orando no 15º ano, no 18º, no 20º. A perseverança de Isaque nos ensina algo fundamental sobre o caráter de Deus e sobre a natureza da fé verdadeira. O salmista Davi, que também conhecia o que era esperar em Deus, escreveu no Salmo 27:14: Me espera no Senhor, tem bom ânimo, e Ele fortalecerá o teu coração. O espera, pois, no Senhor. A palavra o esperar aqui não significa ficar parado sem fazer nada. Significa manter a confiança, manter a esperança, manter a oração mesmo quando não vemos movimento. Vocês que já viveram décadas sabem que nossa sociedade hoje quer tudo muito rápido. As pessoas querem milagres instantâneos, bênçãos expressas, respostas imediatas. Mas Deus não trabalha no tempo do relógio humano, Ele trabalha no tempo perfeito. E o tempo perfeito não é necessariamente o tempo que nós escolhemos. Imaginem Isaque e Rebeca durante esses 20 anos. Quantas vezes eles devem ter se perguntado por que Deus está demorando tanto? Quantas vezes devem ter visto outros casais tendo filhos e se perguntado, e nós?
Quantas vezes a dúvida deve ter batido à porta do coração deles? Mas aqui está a beleza da fé de Isaque. Ele entendeu que Deus tem um propósito em cada tempo de espera. Cada dia que passava não era um dia perdido, mas um dia que estava preparando algo maior. Como está escrito em Eclesiastes 3:1, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Durante esses 20 anos, Isaque estava aprendendo a confiar mais profundamente em Deus. Sua fé estava sendo refinada como ouro no fogo. O Salmo 66:10 nos diz: Porque tu, ó Deus, nos provaste, ou refinaste-nos como se refina a prata. Às vezes, Deus permite que esperemos não porque Ele se esqueceu de nós, mas porque está fazendo algo em nós durante a espera. Pensem nos grandes homens e mulheres da Bíblia. Moisés esperou 80 anos antes de liderar o povo de Israel. José passou anos na prisão antes de se tornar governador do Egito. Davi foi ungido rei jovem, mas só assumiu o trono décadas depois. Ana orou por anos antes de ter Samuel. A espera fazia parte do plano de Deus para cada um deles. E vocês, meus queridos, que talvez estejam orando há anos por algo? Por um filho que se afastou de Deus? Por uma doença que insiste em permanecer? Por uma situação financeira que parece nunca melhorar? Por um casamento que precisa ser restaurado? A história de Isaque nos diz para não desistirmos. O tempo de espera não é tempo perdido quando estamos esperando em Deus. É tempo de crescimento. É tempo de fortalecimento. É tempo de preparação. Como disse o profeta Abacuque 2:3, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e se apressa para o fim, e não mentirá, ou se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Durante esses 20 anos, Isaque não ficou apenas esperando passivamente. Ele continuou vivendo, continuou trabalhando, continuou amando sua esposa, continuou servindo a Deus. A espera não o paralisou ou ela o fortaleceu. Ele aprendeu que a fé verdadeira não é aquela que só existe quando vemos a resposta rapidamente. A fé verdadeira é aquela que permanece firme mesmo quando a resposta demora. Isso me lembra a parábola que Jesus contou sobre a viúva persistente em Lucas 18. Ela continuou pedindo justiça ao juiz, dia após dia, até que ele atendeu seu pedido. Jesus disse que Deus também fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite. A persistência não incomoda Deus, ela o agrada. Quantas vezes vocês já ouviram alguém dizer: vá, já orei tanto por isso, acho que Deus não quer me dar? A história de Isaque nos ensina que pensar assim é um erro. Se Deus deu o desejo em nosso coração, se estamos orando por algo que está de acordo com sua vontade, então devemos continuar orando com paciência e fé. O apóstolo Paulo nos ensina em Gálatas 6:9, não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. A colheita vem no tempo certo. A resposta vem no momento perfeito. O milagre acontece quando Deus sabe que é o melhor para nós. Durante esses 20 anos de espera, Isaque também estava aprendendo sobre o caráter de Deus. Ele estava descobrindo que Deus é fiel, mesmo quando parece silencioso. Que Deus é bom, mesmo quando não entendemos seus caminhos. Que Deus é poderoso, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Como está escrito em 2 Pedro 3:8-9, mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos, como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Quando finalmente a resposta veio, quando Rebeca concebeu aos 60 anos de Isaque, a alegria foi ainda maior por causa da espera. A gratidão foi mais profunda por causa da paciência necessária. O milagre foi mais doce por causa dos anos de perseverança. Meus amados irmãos de fé, vocês que já aprenderam que a vida não é sempre fácil, que nem sempre as coisas acontecem quando queremos, deixem a história de Isaque encorajá-los. Continuem orando. Continuem crendo. Continuem esperando. O Deus que respondeu a Isaque após 20 anos é o mesmo Deus que pode responder a vocês hoje, amanhã ou no tempo perfeito que Ele escolher. Porque eu sou o Senhor vosso Deus,
Que vos tomo pela vossa mão direita e vos digo, não temas, eu te ajudo. Isaías 41 2.13 Amados irmãos, chegamos agora à parte mais gloriosa da história de Isaque. Depois de 20 anos de oração, Rebeca finalmente concebeu. Mas a história não termina aí. O que aconteceu em seguida nos mostra que quando Deus responde uma oração, Ele sempre faz mais do que pedimos ou pensamos. A Bíblia nos conta que quando Rebeca estava grávida, ela sentia algo estranho. Os bebês se empurravam dentro de seu ventre de uma forma que a deixava preocupada. Então ela fez o que havia aprendido com seu marido, ela orou. E Deus lhe respondeu com uma revelação profética: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Gênesis 25:23. Vejam que maravilha! A oração de Isaque não apenas trouxe filhos, mas trouxe uma promessa profética que mudaria a história da humanidade. Dentro do ventre de Rebeca estavam Esaú e Jacó. E Jacó, que depois seria chamado de Israel, se tornaria o pai das 12 tribos que formariam o povo escolhido de Deus. Isso nos ensina algo extraordinário sobre o poder da oração. Quando oramos com fé e persistência, não sabemos a dimensão completa do que Deus está preparando. Isaque orou por filhos, mas Deus estava planejando formar uma nação inteira. Isaque orou por sua família, mas Deus estava pensando em todas as gerações futuras. Quantos de vocês, que já são avós ou bisavós, entendem isso? Quando vocês olham para seus netos, quando veem a família crescendo, vocês percebem que sua vida não termina em vocês. Ela continua através das gerações. E as orações que vocês fazem hoje podem influenciar gerações que ainda nem nasceram. O salmista expressa isso lindamente no Salmo 78, 4, 6, e não as encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as suas maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais para que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos. A oração de Isaque gerou um legado espiritual. Através de sua perseverança na oração, ele não apenas teve filhos, mas se tornou um elo na corrente que levaria ao nascimento do Messias. Jesus Cristo descende da linhagem de Isaque. Isso significa que quando Isaque orava naqueles 20 anos, ele estava, sem saber, abrindo caminho para a vinda do Salvador do mundo. Meus queridos irmãos, isso deve nos encher de esperança e responsabilidade. Cada oração que fazemos pode estar gerando algo muito maior do que imaginamos. Cada vez que nos ajoelhamos e clamamos ao Senhor, podemos estar influenciando o destino de pessoas que nem conhecemos ainda. Pensem nas orações que suas mães e avós fizeram por vocês. Quantas vezes vocês se salvaram de perigos porque havia uma pessoa orando por vocês? Quantas bênçãos receberam porque alguém que os amava estava intercedendo por vocês diante de Deus? Agora vocês são essa pessoa para outros. Vocês são os Isaques de hoje, orando e gerando bênçãos para as próximas gerações. A Bíblia nos diz em Provérbios 13:22, o homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos. Mas que herança é esta? Não é apenas dinheiro ou propriedades. É uma herança espiritual. São as orações que fazemos, os exemplos que damos, a fé que demonstramos. Essa é a herança mais valiosa que podemos deixar. Quando Jacó nasceu, ele segurou o calcanhar de seu irmão Esaú. Isso era um sinal profético de que ele lutaria para alcançar as bênçãos. E durante toda a sua vida, Jacó foi um homem que lutou com Deus e com os homens. Ele enfrentou dificuldades, passou por tribulações, mas nunca desistiu de buscar a bênção de Deus. Isso era resultado da herança espiritual que recebeu de seu pai Isaque. O exemplo de perseverança na oração que Isaque deixou influenciou seu filho Jacó. Quando Jacó lutou com o anjo e disse: Eu não te deixarei ir, se me não abençoares, ó Gênesis 32, 2.26, ele estava demonstrando a mesma persistência que havia aprendido com seu pai. A oração persistente de Isaque havia criado uma cultura familiar de buscar a Deus com determinação. Isso nos faz pensar em que tipo de herança espiritual estamos deixando? Nossos filhos e netos nos veem orando? Eles sabem que somos pessoas de oração?
Eles aprendem conosco que vale a pena insistir com Deus, mesmo quando a resposta demora? O profeta Joel nos fala sobre isso de forma linda, e há de ser que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Joel 2:28. Deus quer usar pessoas de todas as idades. Os mais velhos têm um papel especial, são eles que podem sonhar grandes sonhos e orar por grandes coisas para as próximas gerações. A oração de Isaque também nos ensina sobre a importância da unidade no casamento. Ele orou por sua esposa, e depois ela também buscou a Deus quando precisou. Eles formaram um time espiritual. Quando um casal ora junto, quando eles se apoiam na fé, eles se tornam uma força poderosa no reino de Deus. Jesus disse em Mateus 18:19. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. A concordância na oração é poderosa. E vocês, casais que já caminharam juntos por décadas, vocês têm uma autoridade especial quando oram juntos. O legado da oração de Isaque se estendeu muito além de sua família imediata. As 12 tribos de Israel, que descenderam de Jacó, se tornaram o povo através do qual Deus revelou sua vontade ao mundo. Através deles vieram os profetas, os reis, os sacerdotes. E finalmente, através deles veio Jesus Cristo. Isso nos mostra que nunca sabemos o alcance completo de nossas orações. Quando oramos hoje por nossos filhos, por nossos netos, por nossa família, por nossa igreja, por nossa nação, podemos estar influenciando acontecimentos que só veremos na eternidade. Como está escrito em Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Deus sempre faz mais do que pedimos. Isaque pediu filhos, Deus deu uma nação. Ele pediu descendência, Deus deu o Salvador do mundo. Meus amados irmãos, enquanto vocês ainda têm fôlego, enquanto ainda podem dobrar os joelhos, enquanto ainda podem levantar as mãos ao céu, continuem orando. Orem por seus filhos, por seus netos, por seus bisnetos. Orem por pessoas que ainda nem nasceram. Orem sabendo que cada palavra dirigida ao céu pode estar mudando o curso da história. A oração de Isaque nos ensina que nunca é tarde para começar a orar, e nunca é cedo para parar. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto há fé, há possibilidade de milagres. Enquanto há amor, há razão para orar. Oração final. Senhor meu Deus, Pai de misericórdia e Deus de toda consolação, nós te agradecemos pela história de Isaque. Obrigado porque ela nos ensina que nunca devemos desistir de orar. Hoje, nós nos colocamos diante de ti como Isaque se colocou, com amor no coração, com fé na alma e com perseverança no espírito. Há situações em nossas vidas que parecem estéreis, Senhor. Há relacionamentos que precisam ser restaurados, há filhos que precisam voltar para casa, há netos que precisam conhecer teu amor. Há doenças que precisam de tua cura, há corações que precisam de tua paz. Mas assim como ouviste a oração de Isaque, nós cremos que ouvirás as nossas orações também. Ensina-nos a ser pacientes como ele foi. Ensina-nos a perseverar como ele perseverou. Ensina-nos a amar como ele amou. Que as nossas orações gerem vida onde há morte, esperança onde há desespero, alegria onde há tristeza. Que através das nossas orações, tu possas abençoar não apenas a nós, mas as gerações que virão depois de nós. Obrigado porque tu és o Deus que responde orações. Obrigado porque tu és fiel às tuas promessas. Obrigado porque o que começaste em nós, tu completarás. Abençoa cada pessoa que ouviu esta mensagem. Fortalece a fé daqueles que estão desanimados. Renova a esperança daqueles que estão cansados de esperar. E que todos possamos ver que tu és o Deus que faz o impossível acontecer. Em nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor. Amém.